Se você já assistiu Brickleberry, sabe muito bem que essa série não tem um final definitivo. Porque o último episódio que foi ao ar terminou com um gancho muito maluco da maioria dos personagens principais morrendo e o Steve sendo escravizado por vacas. E a próxima temporada, que deveria trazer uma solução para tudo isso, acabou sendo cancelada. E toda essa loucura nunca teve uma solução. Quer dizer, nunca teve uma solução em forma de animação. Porque depois do cancelamento da série, toda a história das vacas foi finalizada em forma de HQ. E assim tivemos uma saga de 4 capítulos intitulada Brickleberry Armageddon, contando como o Steve salvou o mundo da dominação bovina. E como eu acredito que a maioria de vocês nem saibam da existência dessas HQs, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o final de Brickleberry. E para vocês poderem entender o final, primeiro precisamos fazer uma rápida recapitulação do episódio 13 da terceira temporada, que foi o último episódio da animação lançado antes do cancelamento. Nesse episódio, o Woody, que não acreditava no aquecimento global, depois de uma briguinha besta com a Rachel, resolve aumentar os níveis de emissão de carbono no planeta só para irritar a mulher. E no meio disso tudo, depois de ser atingido por um raio, o Steve ganhou a incrível habilidade de prever o futuro. E usando essa habilidade, o Woody ganhou muito dinheiro e usou tudo para produzir o máximo de CO2 que ele podia. Mas graças às suas habilidades de prever o futuro, o Steve percebe que o Woody iria causar o fim do mundo com toda aquela emissão de CO2. E por isso, ele começa uma perseguição bastante maluca para poder matar seu chefe e salvar o mundo. No entanto, quando ele estava prestes a matar o Woody, os níveis de CO2 no planeta acabam atingindo os níveis críticos. Mas nada acontece, porque o aquecimento global era tudo inventado. Mas apesar do mundo não acabar, ele terminou sendo invadido por alienígenas, mais precisamente por vacas alienígenas, que milhares de anos atrás tinham enviado um pequeno grupo de sua própria espécie para a Terra com a missão de emitir CO2 através de seus peidos, até que o CO2 do planeta chegasse a níveis que sua espécie pudesse sobreviver sem nenhum problema. E segundo as vacas, esse plano gastaria aproximadamente 71 milhões de anos para ser concluído. Mas graças às ações estúpidas do Woody, agora a Terra já estava totalmente habitável para as vacas ETs. E elas simplesmente começam a matar os humanos para dominar o mundo. Começando com a maioria dos patrulheiros de Brickleberry. E assim nós vemos todos os patrulheiros de Brickleberry sendo mortos, menos o Steve, que por alguma razão não explicada, acabou sendo escravizado pelas vacas. E a série termina assim, com o final totalmente em aberto. E é agora que finalmente vamos entrar nas HQs, onde somos mandados para um futuro distópico, mais ou menos uns 30 anos depois do episódio final, onde a maioria dos humanos tinham sido mortos pelas vacas e somente um pequeno grupo de resistência havia sobrevivido. E entre os membros desse grupo estava o Steve, que agora tinha um canhão fodão no lugar do braço. Mas, ao invés de usar o canhão para disparar nas vacas, Steve o usa para socar os animais e roubar um negócio que ele chama de glutônio. E o doido é que depois disso ainda aparece uma vaca trombadinha e rouba as vacas mortas. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Mas o fato é que Stewie leva esse negócio que ele pegou pro Dr. Kuzniak, que era outro membro da resistência, e ele estava trabalhando desenvolvendo uma máquina do tempo, que ele acreditava ser a solução para todo aquele problema com as vacas. E o tal do glutônio era a última coisa que ele precisava para que sua máquina funcionasse. E o plano deles era bastante simples. O Steve voltaria no tempo e mataria o Woody antes dele começar a emitir o CO2, porque sem ele os níveis de CO2 nunca aumentariam e os humanos não seriam extintos. No entanto, antes que eles pudessem botar esse plano em prática, o idiota do Steve postou a localização da base secreta deles no Facebook. E na cabeça desse doido, isso não tinha problema nenhum, já que ele tinha apenas 2 amigos.
o doutor e sua namorada virtual. Uma moça muito linda chamada Madison não é uma vaca. E tava na cara que o Steve estava sendo enganado pelas vacas, que rapidamente invadem o esconderijo deles e matam o George, que era outro membro da resistência. Mas no meio de toda essa confusão, Steve consegue voltar no tempo para colocar seu plano em prática, enquanto o doutor acaba sendo capturado e levado para conhecer o bovino Overlord, o rei das vacas. Totalmente determinado, Dr. Kuzniak jura que não iria revelar nada. Só que muito empolgado por sua invenção ter dado certo, o cara simplesmente acaba abrindo o bico e conta sobre tudo. Ele fala sobre a máquina do tempo, o plano de matar o Woody e ainda por cima mostra que tinha construído várias outras máquinas do tempo. E assim, as vacas também resolvem enviar um representante para o passado para salvar o Woody. Mas como uma vaca chamaria muita atenção no passado, eles resolvem mandar o Bob, que por gostar de trepar com animais, estava sendo usado como escravo sexual. E como para o Bob essa era sua vida dos sonhos, ele faria o que fosse necessário para garantir que aquele futuro acontecesse. E assim voltamos para 2015, que é o ano presente da série, onde o Steve do futuro simplesmente brota na base dos patrulheiros e conta para todo mundo sobre o que estava prestes a acontecer. Enquanto isso, o Bob do futuro aparece para a sua versão do presente e a do Bojan e conta tudo para eles. Só que os caipiras idiotas não estavam nem aí pro futuro, e o Bob do passado só queria saber de uma coisa: se ele fizesse sexo com sua versão do futuro, isso o tornaria gay? E depois de uma discussão, eles chegam à conclusão de que não. E assim, todo mundo se junta para salvar o Woody. Ah, e mais pra frente, os dois Bobs vão fazer sexo, mas eu não vou mostrar isso. Enquanto isso, ninguém acreditava na história de fim do mundo do Steve. Mas então, o maluco revela que aquele braço fodão de canhão que ele tinha, na realidade, não era uma arma, já que ele tinha pedido especificamente por algo muito melhor, um canhão de camisetas. Percebendo que só o Steve de verdade faria uma coisa tão idiota dessas, o Denzel acredita na história dele, e por isso rouba a máquina do tempo para ir pro passado e sobreviver ao fim do mundo que estava chegando. E se prepara que o que vem pela frente é bizarro com força, porque o maluco do Denzel simplesmente volta pro ano 0, que é o nascimento de Jesus, e simplesmente rouba o menino dizendo que o criaria como o seu próprio filho. Tão vendo? Eu disse que ia ser bizarro. Mas voltando pro presente, Steve tenta matar o Woody com o seu canhão de camisetas, mas obviamente o negócio não surte efeito, o que dá tempo do time dos caipiras aparecerem e fugirem com o Woody usando um carro funerário. E depois de uma rápida conversa com o Bob, Malloy descobre que seria morto assim que as vacas chegassem no planeta. E por isso, para garantir sua sobrevivência, ele liga para o Steve do futuro e entrega a localização do Woody. Enquanto isso, no passado, no ano 6, Denzel estava usando os poderes de Jesus para ganhar muito dinheiro, e chegou até mesmo a transformá-la em um gladiador, o que rapidamente o enriqueceu. E nessa parte aqui tem uma coisa bastante maluca, porque curioso a respeito de sua origem, Jesus pergunta para Denzel por que ele era o único humano com poderes. E muito doidão depois de fumar a erva, Denzel inventa para Jesus que ele tinha vindo de um planeta chamado Krypton, onde o pai dele, um cara chamado Stoney Fark, revestiu o esqueleto do garoto com adamantio e substituiu seu coração por um reator arco. E depois, o moleque ainda caiu em um caldeirão de raios gama. Mas depois de tudo isso, Denzel diz que ele apareceu e o resgatou. E era por isso que Jesus tinha poderes. Então, 10 anos se passam, e graças aos conselhos de Denzel, Jesus tinha se tornado um babaca. Porém, depois de encontrar uma Bíblia que Denzel tinha levado do futuro, Jesus descobre sobre toda a verdade de sua origem, e por isso ele foge para cumprir o seu destino, que no caso era ser crucificado. Mas, de volta para 2015, Steve chega até o motel, mas o Bob rapidamente dá um jeito de levar o Woody para algum lugar no passado.
E assim, Steve e Malloy decidem se unir para ir atrás dos dois. E mesmo Denzel tendo roubado a máquina do tempo dele, Steve tinha levado uma outra escondida nas profundezas de seu traseiro. E ele também tinha um aplicativo capaz de rastrear as distorções no espaço-tempo. E assim, os dois voltam para 2012, no dia que o parque estava sendo atacado pelos escoelhos. Aqueles bichos que eram mistura de coelho com esquilo. Como tudo estava uma bagunça, eles rapidamente conseguem encontrar o Woody. Mas graças à estupidez do Steve, Bob consegue fugir com o Woody mais uma vez. E assim temos início a uma perseguição bastante maluca através do tempo, com Steve e Woody mudando drasticamente a história da humanidade. Mas depois de muita confusão, Steve finalmente consegue derrubar Bob. Mas o burrão acha que seria uma boa ideia usar um rifle de 1865 para concluir sua missão, o que obviamente não dá certo, e ele ainda por cima acaba sendo espancado pelo Woody. Então, não aguentando mais ver a incompetência de Steve, Malloy sugere voltar até a infância de Woody e matá-lo quando ele ainda era uma criança. Só que os burrões falam isso bem perto do Woody, que escuta tudo e resolve voltar no tempo para poder impedi-los. E assim, Steve e Malloy voltam para 1975. Só que eles coincidentemente chegam justamente no dia do aniversário do Woody. E para não gerar suspeita, Steve resolve fingir ser um tio distante que apareceu para a festa do garoto. E assim, Steve e Malloy presenciam o quanto a mãe do Woody era ruim com ele. Sério, essa mulher horrível, ela fazia tudo de ruim pro filho, enquanto mimava um cachorro. Então, com muita dó do garoto e sem jeito de matá-lo no dia de seu aniversário, Steve resolve dar ao garoto o melhor dia de sua vida, para depois poder matá-lo sem culpa nenhuma. Enquanto isso, Woody e Bob, que não tinham um aplicativo de rastreio, acabam voltando até 1968, que era o dia que Woody leu no diário de sua mãe que ele foi concebido. E por isso, eles acreditavam que Steve e Malloy iriam até aquele dia impedir que os pais dele coisassem. E assim, os dois começam a espionar o casal atrás de uma moita. Mas então, a mãe de Woody aparece e atira no Bob, achando que ele era do mal. Mas isso só porque o Woody tinha dito isso pra ela para ganhar a confiança da mulher. E muito grata, a mulher chama o Woody para conhecer seu marido, que imediatamente larga ela com o desconhecido em casa e vai pro bar beber. Esse aí ganhou o prêmio de marido do ano. E assim, determinado a fazer com que seus pais coisassem naquela noite para ele ser concebido, Woody começa a dar algumas dicas para sua mãe de como ela poderia seduzir o seu marido. Só que esse plano não dá certo, já que o pai de Woody volta para casa bêbado e simplesmente desmaia. E assim, achando que tinha estragado tudo e se apagado da realidade, Woody resolve beber com sua mãe até que ele desaparecesse. Só que ele simplesmente acorda no outro dia e percebe que ainda estava vivo. E o pior de tudo, ele tinha coisado com sua própria mãe. Ou seja, o Woody era o seu próprio pai. Não, você é burro, cara, que loucura. De volta a 1975, depois de perceber o quão horrível era a mãe de Woody, Steve simplesmente não consegue matar o garoto e diz que tinha uma outra maneira para consertar as coisas, que no caso era voltar para 2015 e matar todas as vacas espaciais assim que elas chegassem na Terra. Agora, indo para o ano 33, depois de ler a Bíblia, Jesus tinha seguido o que ela dizia e agora estava sendo crucificado. Mas aí o Denzel aparece querendo salvá-lo e é atacado por alguns soldados doidões. Mas lembrando dos ensinamentos de Denzel, Jesus resolve revidar, quebra a cruz, mata os soldados e salva o Denzel. Enquanto isso, o Woody voltava para 2015 e estava totalmente em choque, negando que tinha pegado a própria mãe. Mas então ele percebe que vários personagens estavam reunidos junto com o Steve do futuro, que começa a explicar seu plano e pedir a ajuda de todos para eliminar as vacas. Só que tinha um pequeno problema nesse plano. Eles estavam sem armas, já que tinham participado de um programa de desarmamento criado pelo Obama.
Então, percebendo que essa era sua única chance de sobreviver, o Woody concorda com o plano do Steve e ainda o ajuda a convencer todos a lutarem contra as vacas. Então, a Connie liga pro Obama, que era fissurado na bunda dela, e faz um acordo, onde se ele entregasse todas as armas que confiscou, Connie lhe daria uma calcinha que ela usou por uma semana inteira. E armados, todos vão à luta. Mas percebendo que se os humanos ganhassem estragariam seu paraíso, Bob do futuro sequestra Connie e ameaça matá-la caso os patrulheiros não cessassem fogo. Só que ninguém ligava para Connie, e sobra pro Bob do passado matar sua versão do futuro. Porque se as vacas ganhassem, o Boljin morreria. E o Bob gostava mais da companhia de seu amigo do que trepar com vacas alienígenas. E assim, o Bob do futuro tem seu fim. E com isso, a vitória da humanidade já estava praticamente decretada. Mas então, o bovino Overlord aparece vindo do futuro junto com um exército ainda mais poderoso de vacas. E isso parecia decretar a derrota da humanidade. Mas então Denzel aparece e adivinhem só, ele tinha levado Jesus com ele, que com a maior facilidade do mundo elimina grande parte das vacas ETs. E vendo tudo isso, a Rachel sabiamente aponta que se o Denzel tivesse criado Jesus como um filho, era para isso ter mudado drasticamente a história da humanidade. Mas o Woody diz que ninguém ligava para isso e que era só para ela curtir a história. E assim, em desvantagem, as vacas resolvem fugir. Mas então, o Woody lembra que tinha guardado um ex-coelho lá de 2012. E depois de atiçá-lo com um pedaço de hambúrguer, o joga dentro da nave das vacas. E esse bicho é muito doido, porque ele começou a se reproduzir e a atacar as vacas até que a nave delas caíssem e todos morressem. E com as vacas derrotadas, Steve completa sua missão e salva a humanidade. E como o futuro de onde ele vinha não existia mais, Steve começa a desaparecer. Mas não era um desaparecimento normal não. Era um bastante bizarro, onde as partes do corpo dele iam sumindo aos poucos, causando uma dor bastante angustiante. E tudo isso enquanto os outros patrulheiros riam da desgraça dele. E assim, tudo volta ao normal. Então, o Malloy só joga as cinzas do Steve do futuro no lixo e sugere que eles abrissem uma lanchonete para aproveitar toda aquela carne de vaca que estava espalhada pelo parque. E assim a história chega ao fim. Como vocês devem ter percebido, muitos acontecimentos não fazem o menor sentido e parecem ter surgido do nada. Mas para uma história de quadrinhos de 4 capítulos, eu até que achei bem feita. Provavelmente se tivessem adaptado isso para a série, a história teria sido melhor desenvolvida. Mas agora me diz aí, o que achou desse final de Brickleberry? Gostou? Não gostou? Deixa aí que eu quero saber. Mas se tiver gostado desse vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui sobre as piadas mais pesadas de Futurama. Corre lá pra ver que tá bem louco.